Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, participou da abertura do evento intitulado O STJ e os 20 anos do Código Civil Brasileiro, organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. Na ocasião, Simonetti destacou que, ao regular a vida em sociedade, o Código Civil tem se mantido atual diante do dinamismo das relações sociais. Nesta data em que prestamos uma justa homenagem às 2 décadas de vigência do Código Civil, a OAB renova o seu compromisso com o aprimoramento do sistema de justiça e com a evolução do Estado Democrático de Direito. Comemorar os 20 anos de vigência do Código Civil brasileiro, senhoras e senhores, é também festejar e reconhecer os relevantes serviços prestados pelo Tribunal da Cidadania. Há duas décadas, ministro Moura, o STJ exerce a missão institucional de tutelar a segurança jurídica, instituto essencial à estabilidade e à previsibilidade tão indispensáveis à manutenção do equilíbrio das relações jurídicas. Desde 2002, o STJ tem unificado o entendimento a respeito do direito civil nacional. Muitos institutos clássicos do direito privado foram ressignificados e o STJ teve um papel imensurável por meio da organização das jornadas de direito civil. Ao regular a vida em sociedade, o Código Civil tem se mantido atual diante do dinamismo das relações sociais. A centralidade do ser humano nas preocupações e providências do diploma legal concretiza as sábias palavras do grandioso Miguel Reale, coordenador da comissão responsável pela elaboração do Código Civil. E disse Miguel Reale: o que prevalece no humanismo é sempre um desejo de inovar, de criar coisas novas, vendo no presente sempre a oportunidade de instaurar novos valores. Assim, ao promover a integração com os valores da Constituição Federal, o Código Civil avançou na ampliação dos direitos da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, princípios basilares do novo ordenamento jurídico. Este seminário visa proporcionar um debate sobre a hermenêutica aplicada ao Código Civil nessas últimas 2 décadas e a importância dos avanços da jurisprudência do STJ. Parabenizando a 2ª sessão, que vem firmando a jurisprudência e a consolidação do direito civil, Tribunal da Interpretação do Direito Federal. De início, saúdo a todos da mesa, já saudado inicialmente, Salomão e Fabiana. Em seus nomes, esta cerimônia está bem representada. Este é o momento em que o STJ está propiciando aos operadores do direito de todas as áreas oportunidade, de forma presencial e virtual, de fomentar a compreensão e a discussão dos vários aspectos relacionados ao direito privado, sobretudo no que se refere às matérias pertinentes ao direito de família, ao direito contratual, à responsabilidade civil, à interlocução entre o direito comercial e o direito civil, especialmente no enfrentamento de situações decorrentes da pandemia e do pós-pandemia. Nesse ponto, o direito civil é indiscutivelmente o ramo neofrágil do que se pode chamar de direito privado, pois nele encontra-se o arcabouço máximo das normas, regras e princípios disciplinadoras das relações privadas. Também posso acrescentar, com efeito, que os pressupostos do Estado Democrático de Direito que permeiam o direito privado
tem como parâmetro hermenêutico, além do princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, que antes eram apenas limitadores do poder estatal e agora são transpostos a valores das relações entre indivíduos. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, esteve na Câmara dos Deputados para tratar da proposta que suspende os prazos processuais em 15 dias quando o advogado constituído nos autos adoece. O projeto acrescenta essa previsão no Código de Processo Civil. O projeto de lei defendido pela OAB estabelece que em todos os processos de atuação do advogado, ainda que já intimado, seja determinada a suspensão do feito pelo prazo de 15 dias úteis quando for constatada uma doença que impossibilite o profissional de trabalhar. A comprovação da impossibilidade de atuação do advogado se dará por meio de atestado médico na forma da lei. Confira. Nós tivemos hoje com o presidente deputado Arthur Lira, na companhia da deputada Carmen Zanotto, que é autora de um PL importantíssimo para a dignidade e a honra da advocacia. O advogado, quando ele adoece, atualmente ele não tem a garantia de que o prazo processual será suspenso. Ele tem de fazer o pleito ao juiz, o pleito ao magistrado e muitas vezes não é atendido. E não foram poucas vezes durante a pandemia Covid que nós precisamos, como OAB, intervir para garantir essa suspensão de prazos. E a deputada Carmen Zanotto, atendendo o pleito da OAB Santa Catarina, trouxe esse PL ao Congresso Nacional. Ele já teve o seu requerimento de urgência aprovado, agora estamos com um pleito para ser submetido ao plenário e solicitamos a sensibilidade do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para que encaminhe ao plenário e, com isso, dê continuidade ao procedimento legislativo e, com isso, garantir tanto a aprovação posterior no Senado e a sanção da presidência, que certamente vai trazer mais dignidade à profissão do advogado e, principalmente, segurança jurídica ao jurisdicionado, para que ele, quando estiver representado por um advogado ou advogada brasileiro, ele tenha a convicção de que, se o seu causídico representante adoecer, não terá ele, jurisdicionado, seus direitos desprotegidos. Tivemos casos muito polêmicos, um em São Paulo, em que um colega teve de participar da cama de um hospital durante a pandemia Covid, que acabou sensibilizando toda a comunidade jurídica e a demonstrar, principalmente, a necessidade de objetivar a normativa, de que, havendo a comprovação de que o advogado está adoecido e sem condições de exercício profissional, que ele tenha essa prerrogativa, esse direito de suspender o processo por pelo menos 15 dias e, com isso, convalescer ou então subestabelecer para um outro colega para que possa conduzir o pleito. E, com isso, quem ganha é a sociedade, é o jurisdicionado e a proteção dos direitos do cidadão. A OAB encaminhou ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, pedindo explicações sobre a instabilidade do cadastro de advogados e advogadas nas plataformas do INSS Digital. O documento aborda também inoperância dos sistemas Meu INSS e INSS Digital e erros graves no Cadastro Nacional de Informações Sociais. A pandemia, principalmente, acelerou um processo de informatização e fez com que a advocacia, de uma maneira geral, e em especial a advocacia previdenciária, se acostumasse com o uso desses sistemas, que podem trazer agilidade e podem beneficiar o segurado em razão da sua facilidade de acesso. Porém, essas instabilidades, principalmente aquelas que vêm ocorrendo desde o dia 11 de abril, vem causando aí realmente uma imensa dificuldade para a advocacia previdenciária. Por isso, no ofício assinado pelo presidente Beto Simonetti, pelo vice-presidente Rafael Horne, por mim, enquanto presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, pela vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, Gisele Cravichinchim, nós solicitamos uma previsão de normalização dos sistemas, que se possam também se validar as certidões que estão sendo expedidas quase que diariamente, de indisponibilidade do sistema superior a 60 minutos, como assim também aquelas que estão compreendidas entre as 23 horas e a meia-noite, que é o momento final do cumprimento de prazos, e aí quando o sistema se torna disponível, faz-se necessário que haja aí a dilação para o próximo dia útil. Por outro lado, também nós solicitamos que tivessem garantias com relação à data de entrada do requerimento, para que não aconteçam prejuízos para o segurado em razão dessa indisponibilidade de sistemas
e a sua DR seja prejudicada. Além disso, que sejam criados aí novos sistemas para permitir o cadastro de novos advogados no INSS Digital, o que está indisponível desde o dia 11 de abril. E, por fim, a suspensão dos prazos desde o dia 11 de abril até o completo restabelecimento dos sistemas. É importante lembrar que a OAB Nacional vem disponibilizando no seu site, já quase que diariamente, as certidões de indisponibilidade dos sistemas Meu INSS e INSS Digital. Essa tem sido uma preocupação constante da gestão e uma demonstração também que a gestão está bastante preocupada com as questões da advocacia, porque realmente é uma gestão voltada da advocacia para a advocacia brasileira e aí, no caso específico, para a advocacia previdenciária. A indisponibilidade desses sistemas, se a gente fizesse aí uma comparação, é como as agências da Previdência Social estivessem fechadas, com suas portas cerradas. Por isso é muito importante a normalização desses sistemas e a OAB vem acompanhando de perto aí a necessária normalização para que nós possamos ter aí esses sistemas disponíveis para a advocacia previdenciária e, por consequência, para todos os seus segurados. No site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você também encontra as principais notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Veja outros destaques da última semana. Uma das matérias trata da participação do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, na posse do juiz federal Eduardo Moraes da Rocha como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O juiz Eduardo Moraes da Rocha foi nomeado desembargador em abril pelo presidente da República, após integrar por 3 vezes consecutivas a lista tríplice elaborada pelo plenário do TRF1, destinada ao preenchimento da vaga de desembargador federal. A cerimônia contou com transmissão ao vivo pelo tribunal, que foi conduzida pelo presidente da Corte, desembargador federal José Amilcar Machado. OAB aprova a criação do Memorial das Vítimas da Pandemia. Esse foi outro destaque do site da OAB. A publicação ressalta que o intuito é homenagear a memória de advogados e advogadas vítimas da Covid-19. A proposta foi sugerida pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, ainda em 2021, quando ocupava o cargo de secretário-geral e coordenador-geral das comissões e procuradorias do Conselho Federal, e pelo conselheiro federal por Rondônia, Alex Sarquis. O Conselho Pleno, instância máxima do sistema OAB, aprovou a proposição de criação do memorial na sessão do dia 15 de março. O site da Ordem também repercutiu a publicação do Superior Tribunal de Justiça, voltado ao órgão da Corte Especial, que negou o provimento, por unanimidade, a recursos que pleiteavam a participação de inadimplentes nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o relator, presidente do STJ, Humberto Martins, permitir o exercício do voto a esses profissionais contraria a regulação interna da OAB, configurando grave violação da ordem pública. Esses e outros assuntos você confere lá no site oab.org.br. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! Estamos de volta. Obrigada pela companhia. Chegou a hora do quadro Advocacia em Pauta. Acompanhe. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, concedeu entrevista ao portal Conjur e afirmou que o país resgatou nos últimos tempos o equilíbrio da paridade de armas entre Ministério Público e advocacia, especialmente no âmbito do direito penal. Confira. Esse desequilíbrio que foi desmedido no Brasil, né, cujo resultado nós todos sabemos, a história recente conta, justamente foi uma desatenção para aquilo que nós buscamos no processo penal. O direito penal ele é feito baseado na paridade de armas. O Ministério Público e Defesa no processo penal são partes iguais. Então, esse desequilíbrio foi trazido por uma hiperprojeção, de uma tentativa de hiperprojeção de membros do Ministério Público
que restou infrutífera, porque nós vimos, contando a história recente do Brasil, observando o que aconteceu, nós vimos, por um lado, o Ministério Público ávido em promover a pseudo-justiça e, por outro lado, advogados aguerridos mostrando que a paridade de armas estava ferida. Quando nós conseguimos demonstrar exatamente isso, nós trouxemos o reequilíbrio da paridade de armas e as coisas realmente fluem para que isso seja respeitado ao longo dos tempos novos que se apresentam. Quer ficar por dentro dos principais eventos da Ordem dos Advogados do Brasil e, com isso, compreender ainda mais cada assunto tratado na advocacia ou no judiciário? No quadro OAB Eventos, isso já é uma realidade. Acompanhe. Um dos destaques de hoje é o encontro virtual intitulado Comissão de Modernização do Processo Tributário, Caminhos e Reflexões. O evento foi realizado pela Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. Muitos conflitos não se resolvem apenas dentro das medidas específicas, diretas, processuais, eles se exaurem logo quando nós não atacamos as causas profundas desses conflitos. Então, eu vou sugerir apenas 3 medidas, 2 delas dirigidas ao Senado Federal, como a Casa dos Estados, e essas sugestões enfocam, sobretudo, federalismo, como causa relevante de geração de conflitos judiciais. É uma causa relevantíssima. A primeira das sugestões refere-se ao cumprimento insatisfatório do artigo 52.15 da Constituição da República, que disciplina, entre as demais funções, a competência privativa do Senado Federal para avaliar periodicamente a funcionalidade e a performance do sistema tributário nacional. Isso aqui são as minhas ideias apenas que eu gostaria de compartilhar com os colegas. E eu já adianto que elas se dividem em 3 blocos, né? O primeiro é muito simples, né? Que é uma simetria do decreto 7.235 com o CPC, né? Acho que aqui é uma questão de mera atualização do decreto à norma processual vigente. Imagino que nós vamos ter muita polêmica aqui, salvo um outro ponto. O segundo ponto são de inovações, temas que eu reputo que devam estar tratados dentro de uma nova norma de processo tributário federal, e um terceiro que é alusivo a questões de sanções e atribuição de responsabilidade tributária. A meu ver, 2 temas estão um pouco desregulados hoje na jurisprudência e mesmo no contexto normativo nacional. Então, nesse primeiro bloco, claro que eu não vou cansá-los lendo aqui tudo, mas um breve resumo, no tema da simetria do CPC. Então, antes de mais nada, nós estamos propondo aqui a aplicação subsidiária e supletiva do CPC em todos os casos que não estiverem regulados no decreto. Claro que não vai ser mais o decreto na norma nova, eu estou me referindo ao decreto aqui só por praticidade, né? Nessa linha também, nós estamos propondo aqui a contagem do prazo em dias úteis, né? A exemplo, né, também do CPC, a vinculação à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, algo que a professora Isabel também já destacou a importância, e acho que parece ser um consenso, né, na comunidade tributária, em todos os operadores dessa seara do direito, a ideia é que haja uma vinculação plena à jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que isso não derive a mais apenas do regimento do CARF. Também estamos, na linha do CPC, sugerindo aqui uma fundamentação cuidadosa das decisões administrativas, né? Não valendo mera remissão a outras decisões ou a dispositivos de lei. Estamos propondo também a equiparação dos prazos entre as partes, né? Não nos parece fazer muito sentido que até hoje a Fazenda Nacional tenha esse prazo em dobro, que viola a paridade de armas, né? Outro evento virtual aconteceu no YouTube da Escola Superior de Advocacia Nacional e tratou da seguinte temática: modificações da competência absoluta. A transmissão faz parte da aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil. Acompanhe.
Eu queria já, antes de passar a palavra, já pedir, professor, a gente está aqui numa pós-graduação, a aula é aberta, muitos alunos ainda de graduação nos assistindo, né, que desse muito rapidamente aí algumas indicações básicas, né, do que é a competência absoluta, qual a diferenciação em relação à competência relativa, e já na sequência que nos esclarecesse aí se efetivamente não é possível a modificação da competência absoluta. A gente sabe que esse tema é extremamente discutido no âmbito das ações coletivas, né? Se é possível, quando é possível, se aplica também às demandas individuais, em quais condições, quais são os limites. A gente vai avançando aí para outros pontos. Quando a gente fala de competência, a gente está falando da determinação do juízo perante o qual um processo deve se desenvolver. Então, dizer que o juízo da primeira vara civil da comarca de Olinda, em Pernambuco, é competente para um determinado processo, significa dizer que se chegou à conclusão, pela análise de vários fatores, de que é naquele juízo que aquele processo deve tramitar. A competência, portanto, é o conjunto de limites que determinam a área de atuação de um determinado juízo. E sempre que um processo se instaura, é preciso atribuir este processo a um juízo de acordo com essa sua área delimitada de atuação. Eu, quando ministrava aula presencial, com quadro e giz, né, como faziam os fenícios, haverá aqui quem se lembre que houve um tempo na pré-história em que a gente dava aula com quadro, e eu não sou do tempo do quadro branco com pilô, eu sou do tempo do quadro verde com giz. O quadro verde que a gente chamava de quadro negro. Eu desenhava um quadrilátero no quadro, como essa janela aqui que eu apareço, e dizia, olha, esses são os limites da minha atuação, da atuação do órgão em que eu atuo. Processos que se encaixem dentro desses limites são processos que eu posso conduzir e julgar, porque são processos da competência desse órgão. Processos que estejam fora desses limites são processos que estão fora da minha área de atuação. E, portanto, processos para os quais o juízo em que eu atuo não tem competência. Então, sempre que um processo vai começar, é preciso determinar qual é o juízo competente. E isso é feito por uma série de critérios, basicamente critérios que estão estabelecidos em lei. A pessoa que é parte do processo. Por exemplo, um processo em que é parte a União, vai para a Justiça Federal. Um processo em que é parte o Estado, vai para um juízo da Fazenda Pública, uma vara da Fazenda Pública. E assim por diante. Pode ser não a pessoa, mas a matéria. Processos de família vão para os juízos especializados em direito de família. Processos empresariais vão, onde houver, claro, para os juízos especializados em direito empresarial. Pode ser o valor da causa. Causas contra a União, de uma pessoa física contra a União, até 60 salários mínimos, vão para os juizados da Fazenda Pública. Acima de 60 salários mínimos, vão para o juízo comum, juizado federal, juízo federal comum. Pode ser uma competência que é estabelecida por critérios funcionais. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na outra semana. Até lá!